Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Fernanda Penteado, astróloga e psicóloga, e você está no Universo SA. Hoje nós vamos falar de um assunto que vai impactar a tua vida pelos próximos 3 anos. Mas antes de mais nada, eu queria fazer um pedido. Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, eu preciso que você já deixe um like, que você faça algum comentário, pode ser um coraçãozinho, um oi, e que você ative o sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. Tá bem? E também, se você quiser fazer um atendimento comigo, ter um mapa natal, retorno solar, sinastria, com o namorado, marido, parceiro de negócio, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato. E também, se você ainda não me segue no Instagram e no TikTok, é o Universo SA, eu sempre crio um conteúdo diferente, então eu espero te ver por lá. E eu tô com um canal novo com a Vivi, que é um canal de podcasts muito legal, que é o Troca Cósmica, então também vou deixar nosso último vídeo aqui na descrição. Pronto, agora vamos para o vídeo. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante para a gente entender o que esperar desses próximos 3 anos. Saturno, ele tem uma fama não muito boa na astrologia, ele é conhecido como o Grande Maléfico. E Saturno, ele fala sobre disciplina, responsabilidade, e ele é um planeta que ele condensa as energias e traz as coisas para a realidade. Então, se o Saturno não existisse, não teríamos a oportunidade de manifestar, de materializar nada. E na questão astronômica, é Saturno que mantém as moléculas juntos, Saturno que mantém as coisas existindo. Então, existe uma relação muito próxima entre Saturno e manifestação. E para a gente entender um pouquinho melhor a energia de Saturno, eu queria trazer o símbolo para vocês, que é sempre muito legal olhar os símbolos dos planetas. Então, se você quer entender algo a fundo, eu convido você a sempre olhar o símbolo daquela coisa, porque eles são multidimensionais e eles acessam uma parte que não é racional. Então, a gente consegue mergulhar e entender mais a fundo essa energia. Então, Saturno, aqui está o símbolo de Saturno, e ele tem uma cruz em cima e uma meia-lua embaixo. A cruz, ela fala sobre matéria, realidade. Essa cruz é a cruz da matéria. Então, sempre quando vocês veem em algum símbolo planetário a cruz, você pode ler matéria ou realidade. E essa meia-lua, ela fala sobre o espírito, sobre as potencialidades. Então, o Saturno ele deixa muito claro que primeiro a realidade, depois aquilo que a gente acredita ser possível, depois aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, o Saturno ele nos ensina a lidar com a realidade para assim transformar ela naquilo que a gente deseja. E o símbolo de Saturno, ele é o oposto do símbolo de Júpiter, que primeiro tem essa meia-lua em cima e depois a cruz da matéria, que fala sobre primeiro as possibilidades, primeiro o que pode dar certo, para depois a gente colocar na realidade. Então são dois princípios opostos, o Saturno no princípio da constrição e o Júpiter no princípio da expansão. E os dois são super importantes, todo mundo tem Júpiter e Saturno no seu mapa natal. Então entender esses dois planetas e entender o papel de cada um é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho de peixes. Peixes, aqui está o símbolo dele, e ele mostra um peixe indo para um lado e um peixe indo para o outro. Peixes é um signo de água, do elemento água, mas muita gente também compara ele ao elemento éter, né? Por ele ser o último símbolo, ele fala sobre transcendência. Então é como se já fosse uma oitava acima da realidade. Então, Peixes, ele fala sobre a conexão com o todo, sobre a empatia. A energia de Peixes é uma energia muito sensível que realmente ela nos conecta com algo a mais, com as energias mais sutis, e ela é muito sensível e ela também fala muito sobre o nosso mundo interno, nosso mundo subjetivo.
Os signos de água, no geral, elas falam sobre essa energia do mundo interior, mais subjetiva, mais pessoal. E peixes, então, ela nos conecta com essas cadeias do inconsciente, né? Ela fala muito sobre essa lei do um. Então, quando Saturno entra no signo de peixes, ele realmente pede para a gente trazer esse potencial criativo, imaginativo, também entender como que o mundo espiritual ele está impactando o nosso mundo material. Então é um momento bem interessante para realmente nos abrir de uma maneira consciente, de uma maneira persistente, paciente para essas energias espirituais. E também para receber esses insights criativos, para conhecer um pouco mais sobre o nosso mundo interior e entender como a gente cocria a realidade. E é um momento super subjetivo, que pode ser um momento muito importante para você estar criando a tua própria realidade, né? Co-criando, materializando, mas também ver essa diferença de frequência que as pessoas sintonizam. Para algumas pessoas pode ser um momento bem criativo e para outras um momento bem caótico, bem desconfortável. Então depende muito como você maneja essas energias. E uma coisa muito importante nesse momento é você colocar limites para algumas situações que te tiram do teu eixo. Então o Saturno, ele fala sobre limites e o Peixes, né? A parte espiritual, emocional. Então, às vezes, a gente vai precisar de um pouquinho mais de recolhimento, um pouquinho mais de um tempo de solitude, um tempo cuidando do nosso mundo interior e dar alguns limites para pessoas ou situações não ficarem invadindo muito o nosso espaço mental, às vezes com imagens, né? Ou com trocas e comunicações mesmo. Então, é um momento bem interessante para a gente conhecer o nosso mundo interior e entender como que isso cria a realidade que nós experienciamos. E uma forma bem legal de a gente entender o que pode vir nesses próximos 3 anos é entender quais foram as últimas vezes que Saturno esteve em Peixes e o que aconteceu. Então eu trouxe aqui uma retrospectiva para vocês, espero que vocês gostem. E eu também depois quero ouvir nos comentários o que vocês estão esperando para esse período de Saturno em Peixes, se isso fez sentido. Então, vamos lá. Vocês sabiam que a teoria da relatividade postulada por Einstein foi criada quando Saturno estava em Peixes? Pois é. Ele fez um artigo que chamava A Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento e ele desenvolveu mudanças que revolucionaram as propostas para os conceitos de espaço, tempo e gravidade. Então foi a partir desse momento que a gente começou a conceber o universo de uma maneira diferente e também criaram as raízes da nova física, de uma física mais moderna que hoje a gente usa. Então esse momento ele expandiu a nossa visão do universo. Uma outra coisa que aconteceu quando Saturno estava em Peixes, ali em 1935 até 1938, foi um programa dos Estados Unidos chamado New Deal, que era um programa de recuperação econômica, que ele foi feito no governo do Franklin Roosevelt, que era uma forma de recuperação depois da crise de 29. Também, entre 35 e 38, ocorreram várias inundações, várias questões relacionadas ao clima. E também, de 64 a 67, a gente teve muitas coisas acontecendo no mundo. O Saturno ele entrou em Aquário no dia 24 de março e logo, alguns dias depois, a gente já teve o golpe militar no Brasil. Eu não estou falando que vai ter de novo, mas tem uma energia análoga aqui acontecendo. E também a gente teve a inauguração da TV Globo, né? Hoje a maior emissora de televisão do Brasil, então trazendo essa questão da criatividade. Peixes também rege a mídia, a fantasia. Então tem alguma coisa conectada à TV Globo e talvez novas formas de streaming, né? Talvez a criação de algo grandioso nesse sentido. E também a gente teve para os fãs de Mary Poppins o lançamento dela nesse Saturno em Peixes ali em 64. E foi até então o filme da Disney que mais arrecadou, que mais fez sucesso e trazia a história dessa babá mágica que
toda criança gostaria de ter. Eu sou uma grande fã da Mary Poppins e ela trouxe esse universo mágico, né, de seres mágicos. Então isso fez muito, muito sucesso e faz até hoje. Então talvez, né, chegar também com novos sucessos bem mágicos, né, trazendo essa coisa da imaginação, da criatividade. E a última vez que Saturno esteve em Peixes foi do dia 21 de maio ao dia 30 de julho de 93, e depois do dia 29 de janeiro de 94 até o dia 7 de abril de 96. Então, se você nasceu nessas datas, você está entrando no teu retorno de Saturno. Eu vou fazer um vídeo inteirinho falando sobre isso, e para você entender melhor quais que são os desafios e os potenciais dessa fase tão importante para você. E esse momento, que foi a última vez que o Saturno esteve em Peixes, nós tivemos acontecimentos bem variados. Um deles, que foi muito triste, foi a Guerra Civil em Ruanda. Então, ali em pouco tempo, a gente teve um genocídio, né, que antes os Hutus e os Tutsis eram, né, vizinhos, eles eram irmãos, eles eram da mesma, né, comunidade. E nesse momento teve um genocídio de mais de 800 mil Tutsis. Então, em poucos meses, a gente teve ali um grande genocídio, uma guerra civil em Ruanda. E também no mesmo momento temporal, a gente teve o Nelson Mandela assumindo a presidência da África do Sul e daí dissolvendo as barreiras que estavam entre os vizinhos. Então, para mim, isso é muito, muito impactante para mostrar duas realidades opostas acontecendo no mesmo momento. Então a gente pode esperar também essa questão dos extremos, dos opostos, né? Então essas realidades, né, se mesclando nessa energia pisciana. Então por isso é muito importante que você escolha onde sintonizar, que você não entre, né, em algumas paranoias ou alguma questão que realmente te conecte com energias negativas. Então lembre-se que a compaixão, a amorosidade, tudo isso é sempre a melhor opção e a melhor vibração. E também nesse período aqui, na última vez que Saturno esteve em Peixes, nós tivemos um acordo muito importante que foi a criação do espaço Schengen na Europa. Então aqui a gente teve essa conexão de muitos países que facilitaram as trocas comerciais, né, que tiraram ali a questão dos vistos. Então talvez a gente tenha, como a gente está no retorno de Saturno do Schengen agora, talvez a gente tenha algumas mudanças ou alguns ajustes dentro dessa configuração. E uma outra coisa também que aconteceu nesse período foi a criação do NAFTA, que era essa conexão entre o México, Estados Unidos e Canadá. Então talvez tenha também alguma retificação, alguma ratificação, não sei, desse acordo. Outra coisa muito importante que aconteceu na última vez que Saturno esteve em Peixes foi a criação dos e-mails, da comunicação, né? E esse desenvolvimento da internet. Então começou a existir a internet, né? Nesse padrão embrionário e que talvez hoje a gente repense algumas formas de conectividade, repense como que a gente está usando a internet, né? Repense algumas formas também de gerir o nosso espaço mental através de tanto conteúdo, de tanto, né, consumo e de tanta dependência que a gente tem. Então me veio muito que talvez a gente comece a voltar a escrever cartas para os nossos amigos, ter uma conexão mais, né, pessoa a pessoa, ou deixar um pouquinho de lado a questão das redes em algumas áreas, entender aquilo que funciona super, e com certeza muitas coisas funcionam, mas também entender aquilo que não está funcionando e que a gente tem que repensar como está usando a internet. Talvez algumas questões de segurança relativas a inteligências artificiais. Então acho que são questões que a gente vai pensar nos próximos 3 anos. Mas me conta aí, o que você está sentindo para esse momento de Saturno em Peixes? E se você tem Peixes forte no teu mapa, com Sol, Lua, Ascendente ou algum ponto importante, com certeza vai ser um momento importante de consolidação e de criação de novas estruturas para você. Então, pessoal, eu deixo um grande beijo no coração, com a lembrança sempre que o universo é sábio e amoroso. Até o próximo vídeo.